Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que acompanha aqui o canal Redatores do Desafio Redação Nota 1000, eu sou o professor Renan Torres, o seu professor preferido de redação do YouTube. Eu sei, passei um bom tempo sem fazer vídeo, né? Esse mês do Enem tá um mês bem corridinho, bem complicado, mas consegui um tempo devido ao feriado que haverá amanhã. E vou fazer com vocês esse vídeo aí de despedida desse ano. É o nosso último vídeo de 2021 do Desafio Redação Nota 1000 aqui do canal Redatores. Queria de início, né, agradecer aí a sua audiência, agradecer as suas visualizações, agradecer os seus compartilhamentos, né, pedir desculpa por não ter feito os vídeos das últimas 3 ou 2 edições, como eu falei, o tempo andou corrido, mas essa é a saideira, né, como dizia o velho ditado popular, agora é a saideira. Queria te pedir, antes de mais nada, para deixar aquele like, para compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, colocar nos comentários qual foi a sua experiência com o desafio Redação Nota 1000 aqui no Redatores, né? Se você pôde ter uma melhoria na sua redação, se você tem aproveitado esses vídeos, como que ele lhe ajudou durante o ano de 2020, 2021, na verdade. E esse feedback para mim ele é muito positivo, tá? Então coloca aí no feedback nos comentários qual foi a sua experiência com o canal Redatores, se você gostou desses vídeos, tá? Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Então, pessoal, é o seguinte. O nosso último tema de 2021 aqui do Redatores diz o seguinte: os desafios impostos pela pandemia à educação brasileira. Nós podemos perceber que o nosso eixo temático aqui é educação, né? Então, a educação é o nosso eixo, é o nosso assunto. Para ser bem específico, a educação brasileira. O nosso recorte é justamente os desafios. Então, o nosso recorte aqui vai ser os desafios. E os desafios que a pandemia trouxe à educação. Então, quais foram os desafios que a pandemia abordou para a educação brasileira? Hoje nós temos inclusive 5 textos motivadores, tá? Excelentes textos. Eles ajudam muito a entender que há argumentos aqui. E como é de praxe, vamos fazer aí o fichamento temático desse tema para ajudá-lo, né, nessa caminhada, para ajudá-lo nessa nossa última redação, beleza? Próxima semana é o Enem. Próxima semana, redação do Enem. O que você vai fazer no Enem, pessoal, é o que eu sempre faço aqui. Então, eu sempre deixei bem claro durante esses vídeos que nós podemos compartilhar juntos que a redação ela não é, né, montada apenas a partir do ponto que você começa a escrever. Na verdade, a redação começa com a leitura. Se você não faz uma leitura de textos motivadores, se você não entende a proposta, a sua redação não começou. A sua redação começa a partir da leitura. Hoje nós vivemos numa era do imediatismo, numa era onde as redes sociais trazem mídias muito rápidas, né? Trazem mídias onde as informações são colocadas de forma bem superficial. Infelizmente, as pessoas têm se acostumado com isso, né? As pessoas querem tudo de forma enxuta, tudo de forma resumida, tudo de forma bem rápida. Mas assim, pessoal, a vida não é isso. A sua prova do Enem, ela tem uma duração de 5 horas e meia. Sua prova do Enem não é um TikTok, né? Muito menos um Reels de Instagram. A sua redação você tem que fazer com bastante calma. Você tem que ler os textos motivadores com calma. Você tem que entender o que, que os textos motivadores trazem. E você tem que anotar e riscar. Então, o que eu faço aqui para vocês no Desafio Redação Nota 1000 é o que vocês precisam fazer no dia do Enem. Ler o texto motivador, montar seu planejamento, logo depois criar seu rascunho e passar sua redação a limpo. Vamos supor, por exemplo, que no dia do Enem o seu tema de redação seja esse aqui. O tema de redação é lá: os desafios impostos pela pandemia à educação brasileira. Olha o que é que o texto 1 nos diz. O texto 1 fala assim, ó: ir voltar da escola era um cotidiano comum a milhares de crianças e adolescentes brasileiros até o início do mês de março de 2020.
quando foi decretado o isolamento social e a suspensão das aulas presenciais no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Com as escolas públicas e privadas fechadas, toda a dinâmica de aulas, exercícios e avaliações teve de ser adaptada ao ambiente virtual. E em muitos locais no país, sem a estrutura adequada para a educação à distância, milhares de pessoas, de crianças e jovens, da educação básica ao ensino médio, ficaram ainda mais excluídos do processo de aprendizagem. Então, olha que problema o texto traz para a gente. Então, com a pandemia, devido ao fato de que muitas crianças e jovens não têm o acesso a uma infraestrutura, de tecnologias da comunicação e da informação, infraestrutura de recursos e de acesso à internet, consequentemente elas ficaram excluídas. Não puderam ter acesso aí a uma educação no mínimo básica. E isso se torna mais visível quando você olha para a escola pública, quando você olha para os alunos da rede pública, porque nitidamente existe uma diferença, existe uma discrepância no acesso a recursos entre a escola pública e as escolas particulares, sobretudo as escolas particulares elitizadas. Eu digo isso por experiência própria. Eu sou um professor aqui do Ceará da rede privada e na rede privada a gente não teve um impacto tão grande de aprendizagem, Impacto houve, obviamente, não vou dizer que não teve, mas se você for comparar com a rede pública, certo? Os alunos da escola particular, na verdade, eles são privilegiados. Eles tiveram acesso a aulas, tiveram acesso a professores, tiveram acesso a recursos que, infelizmente, os jovens e as crianças da rede pública de ensino não puderam ter. Os efeitos foram sentidos em maior escala pelos estudantes e professores da educação básica pública. Educação básica, onde você tem ali o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio, o infantil, muitos dos quais não empregavam qualquer mecanismo digital antes da crise. 3 meses após a suspensão das aulas presenciais, cerca de 4,8 milhões de estudantes, o equivalente a 18% do total de alunos do ensino fundamental e do ensino médio, não receberam nenhum tipo de atividade, nem por meio eletrônico, nem impresso, Então, assim, um dos principais desafios aqui, que nós podemos até justamente transformar isso aqui no argumento, é esse fator da desigualdade, Então, assim, a desigualdade, ela nos mostrou que as pessoas pobres, os alunos que estudavam na rede pública de ensino, eles tiveram uma dificuldade a mais do acesso à educação. E isso acabou acarretando o retardamento do ensino, uma educação tardia. E eu vou justamente pegar isso aqui e levar para o meu argumento 1. Se fosse na redação do Enem, sem dúvidas, eu trabalharia esse argumento, nem pensaria 2 vezes. O texto 2 fala assim: quando não estou em casa, quando estou fazendo um bico de faxina, qualquer coisa que apareça está sendo de grande dificuldade de apresentar para ele todas as matérias porque eu não sei ensinar. Está sendo difícil para mim. Relato de Daniele Silva, mãe de Iago, de 5 anos, ao contar dificuldades impostas pelo afastamento de seu filho da escola em virtude da suspensão das aulas. Então vamos lá. O que ocorreu? Os alunos não poderiam ir para a escola, ficaram em casa, na verdade. E os pais, tiveram que ficar responsáveis pelo acompanhamento do ensino dos filhos. O problema é que muitos pais, infelizmente, também não puderam ficar em casa, sobretudo por questão socioeconômica, tem que trabalhar para sustentar os filhos. E eles não tiveram recursos e nem disponibilidade para acompanhar, certo? A rotina de estudo do filho. Muitos não tinham o conhecimento do conteúdo que o filho estava estudando. Alguns até mesmo não tinham como disponibilizar recurso infraestrutural. Quando eu falo infraestrutural, eu falo de internet, eu falo de celular, de computador, para todos os filhos. Daí que você pensa que algumas famílias onde tem mais de 2 filhos, 2 ou 3 filhos, esses 2, 3 ou 4 filhos, ou quem sabe mais, eles precisam às vezes compartilhar o mesmo recurso, o mesmo computador, o mesmo celular para acompanhar as aulas. Aulas, inclusive, que aconteciam no mesmo horário. Então, essa preocupação, esse problema da infraestrutura familiar foi justamente outro desafio que trouxe essa discussão. O texto 3 fala assim:
A relevância dos programas de alimentação escolar ficou mais evidente durante o período da pandemia do Covid-19, já que o acesso às escolas ficou comprometido e milhões de crianças e jovens ficaram sem receber a alimentação a que tinham direito. No pico da primeira onda da doença, em 2020, diversas escolas foram fechadas em 199 países e 370 milhões de estudantes deixaram de receber a alimentação escolar. Esse texto ele fala sobre a questão do acesso à alimentação. Nas escolas públicas, boa parte das famílias, né, boa parte das crianças e dos jovens são dependentes dessa alimentação escolar para que os filhos, muitas vezes, não acabem em situação de insegurança alimentar. Então, com a pandemia, houve essa preocupação do que oferecer como alimentação para os filhos durante esse período em que ele poderia estar na escola, levando em conta que, infelizmente, no Brasil, nós temos um país em que muitas crianças dependem da alimentação da escola, né, para que tenham o mínimo de nutrientes possíveis para não viver em situação de insegurança alimentar. Então, o texto 3, ele nos aborda essa perspectiva. O texto 4 traz um desafio importante, que eu vou até colocar num dos meus argumentos, que é a relação dos professores. Então, como são os desafios ligados à educação, não posso excluir do processo de educação o professor, né? Professor esse que teve papel de suma importância, que agiu não apenas como professor, né, também como assistente social em muitas escolas, como psicólogo, né, que teve o trabalho dobrado, né, e o contrariando que disseram alguns políticos que o professor não trabalhou durante a pandemia, mas o professor ele teve uma série de trabalhos extras e isso acarretou para muitos problemas até mesmo psicológicos. Então esse texto 4 ele fala sobre o estado emocional dos educadores, né? Ele faz esse quadro colocando ali como que os professores estavam se sentindo durante a pandemia, né? Ansiosos, sobrecarregados, cansados, estressados, depressivos. E interessante é você notar que a maioria dos entrevistados que responderam estar sobre essa sobrecarga são do sexo feminino, o que mostra inclusive que principalmente para as professoras mulheres, que além de ter o trabalho de ensinar, trazendo essa tarefa para casa, ainda tinha que lidar com situações do cuidado do dia a dia caseiro. Então foi bem mais cansativo para as mulheres que tinham filhos trabalhar no home office, porque tinha que dividir esse trabalho do colégio com o trabalho de cuidar de casa. Então não há de se duvidar, não há de se questionar que de fato para as professoras mulheres isso foi um problema bastante preocupante. E o texto 5, ele vai trazer aqui a discrepância relacionada à desigualdade, né? E como que ela interferiu no processo de ensino dos estudantes brasileiros. Principalmente quando ele fala bem ali a respeito da questão do abandono escolar. A desigualdade social sempre marcou estudantes brasileiros e se agravou no ensino remoto no período da pandemia. As aulas EAD, exigindo a disponibilidade de diversos equipamentos eletrônicos, geralmente muito caros e, portanto, inacessíveis para a maior parte da população, como conexão à internet. Ele traz um dado do IBGE, cerca de 4,3 milhões de alunos não possuem acesso à internet, por isso são privados de acompanhar as aulas online, aumentando a disparidade entre os estudantes da classe média e o das classes menos favorecidas. Né? Até comentei isso aí no texto 1, mas são textos excelentes. Os textos motivadores aqui, eles trazem para você um excelente direcionamento do que deve ser discutido. E no Enem você tem que fazer isso. Professor, chegou o dia do Enem, o que é que eu faço? Chegou o dia do Enem, você vai fazer o seguinte, lê o texto motivador, partiu planejamento. Prof, lá no Enem, como é que eu faço meu planejamento? Deixa eu só voltar aqui. Lá no Enem, como é que eu faço meu planejamento? Da seguinte maneira. Você vai pegar a folhinha lá da prova, né? A folhinha de verso. Você vai pegar a caneta. E com essa caneta, você vai lá e anota. Planejamento
temático. Como é que você vai montar esse planejamento temático? Próxima semana, no próximo domingo. Então, próximo domingo, o seu planejamento temático, ele vai partir da seguinte lógica. Você vai anotar a sua tese. Você coloca lá, tese. Você coloca lá, argumento 1. Por exemplo, o que é que eu posso colocar aqui como tese? Eu vou articular a seguinte tese. Passando um carro aqui de som. Eu vou articular a seguinte tese, tá? A pandemia, certo? Ocasionou desafios não apenas para os estudantes, vírgula, como também para os professores. Ou seja, eu vou ressaltar que houve desafios infraestruturais, certo? Esses desafios infraestruturais vão ser justamente os desafios dos estudantes. E eu vou ressaltar que houve desafios também para os professores. Então a minha tese ela vai estar articulada em cima desse aspecto, beleza? A minha tese vai estar articulada em cima desse aspecto. Tem um símbolo bem no meio aqui, deixa eu tirar. Pronto. Vamos lá. Argumento 1. O meu argumento 1 vai ser justamente esse argumento dos desafios para os estudantes, que foram todos desafios infraestruturais. Então, argumento 1. Eu vou articular o seguinte. Então meu argumento 1 você vai colocar assim, A resolução do retardo é atraso, tá? De aprendizagem, a resolução do retardo de aprendizagem de milhares, deixa eu só, não tá dividindo aqui esse mi, pronto, de milhares de estudantes devido às questões né, socioeconômicas. Beleza? Então nosso argumento 1 vai ser um argumento que nós vamos discutir. Beleza? Um dos grandes desafios é a resolução do retardo de aprendizagem de milhares de estudantes. O que é esse retardo de aprendizagem? São as dificuldades. Então, se você parar para pensar, a pandemia, ela houve, infelizmente, né? Aliás, ela trouxe aí pra gente, infelizmente, um retardo de aprendizagem. Então, crianças e adolescentes que não puderam ter acesso à educação, eles acabaram ficando atrasados justamente por não ter esse acesso aos recursos. E essa falta de acesso aos recursos é um aspecto socioeconômico, certo? Então isso é um grande problema, questões socioeconômicas, e você pode inclusive citar quais são essas questões socioeconômicas, que são justamente a falta de acesso à internet,
a falta de acesso a equipamentos caros, dentro dessa possibilidade. O que é que eu usaria como repertório? Olha, lá no texto motivador. Então aqui no repertório, para esse argumento, repertório, eu ia usar o texto motivador que falava sobre os dados do IBGE, tá? Então, texto motivador segundo IBGE, segundo o IBGE, vírgula, 4,3 milhões de estudantes entraram na pandemia sem acesso à internet. 4,3 milhões de estudantes entraram na pandemia sem acesso à internet, né? Esse vai ser o nosso argumento 1. Então, meu argumento 1 abordaria tal aspecto. Prof, argumento 2 e repertório 2. Ora, eu não falei sobre os desafios não apenas para os estudantes. O meu argumento 2, ele vai ser sobre os desafios para os professores, tá? Então, um dos desafios para a educação é justamente aquilo que está articulado aos professores. Então, argumento 2, vou colocar o seguinte. A necessidade, então outro desafio aí, a necessidade de valorização dos professores. Prof, o que é essa necessidade de valorização dos professores? Vou citar aqui alguns para vocês. Ó. Eu tenho a questão das melhores condições de trabalho, melhores condições de trabalho, eu tenho a questão da assistência psicossocial aos professores. Psicossocial. Eu tenho a questão também, né, da formação contínua aos professores. Eu tenho a questão dos equipamentos, né, e de equipamentos de ensino, né, e de equipamentos se você pensar que a grande maioria dos professores também entraram na pandemia com muita dificuldade de saber lidar com recursos tecnológicos, isso é algo que o governo pode melhor preparar os professores caso esse problema, tomara que não, né, ele possa persistir ou novamente aparecer, tá? Então, essa formação dos professores é um desafio para a educação brasileira. Profinho, o que a gente coloca aqui como repertório? Você vai colocar o seguinte, repertório 2. Repertório 2. No repertório 2, nós vamos articular uma citação, né? A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. É a arma mais poderosa para mudar o mundo. E você vai colocar que essa mudança ela é crucial
quando se valoriza o professor, que sem um professor não há como mudar a educação. Essa vai ser a sua contextualização, tá? Citação do Nelson Mandela. Então esses são os nossos argumento 1, argumento 2 e tese, certo? Nos faltando agora a nossa proposta de intervenção. Vou botar aqui no Zoom. Prof, tá faltando o quê? Tá faltando a proposta de intervenção. Então vamos colocar aqui a proposta. Intervenção. Ó, isso aqui no dia do Enem, tá? Você não pode esquecer. Você coloca lá. Agente. Você coloca lá. Ação social. Você coloca lá. Meio de execução. Você coloca lá. Finalidade. Agente. Governos. Beleza? Governos federal e estaduais. Ação interventiva. Eu vou colocar duas ações conjuntas, certo? Políticas de investimento em infraestrutura além, certo, de valorização do professor, além da valorização, né, do professor. Onde é que eu coloco do professor aqui? Tem que fazer isso aqui. Além da valorização do professor. Como é que isso vai ser feito? Por meio da destinação de recursos às secretarias de educação dos estados e municípios. Dos estados/municípios. Certo? Você pode até exemplificar o que seriam essas políticas de investimento. Até para servir como detalhamento, tá? Detalhamento pode ser o seguinte: investimento em internet, investimento na formação contínua, disponibilidade de chips de acesso à internet para os alunos, disponibilidade de notebooks. Você pode dar exemplos, certo? Exemplos aqui vai funcionar como detalhamento. E a finalidade seria amenizar os desafios impostos pela pandemia. Detalhamento. A gente pode fazer o seguinte, ó, detalhamento, a gente vai dar exemplos. Né? Então, internet em todas as escolas, tá? Só colocar o nome aqui, mas você anota aí, internet em todas as escolas. Distribuição de tablets, não só para os alunos, como para os professores, certo? Alguns desses exemplos aqui funcionarão como detalhamento. Então isso aqui, ó, isso aqui é um detalhamento, tá? Isso aqui é um detalhamento.
E é isso aí. O fichamento é praticamente esse. Eu vou tá colocando o PDF desse fichamento anexado aqui na descrição do vídeo para facilitar o seu acesso. E esse foi o nosso vídeo do desafio Redação Nota 1000. Mais uma vez queria agradecer a audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos do Redatores em 2021, né? Espero inclusive voltar em 2022 com tudo, na próxima edição. Coloca nos comentários o que você achou desse projeto Redatores. Eu espero que tenha de coração ajudado vocês, tá? Não se esqueçam de seguir as nossas páginas nas redes sociais, para ser mais específico no Instagram, o link também vai estar na descrição. E pessoal, tenham todos um excelente Enem. Lembre aí das orientações que foram feitas durante as nossas aulas. No dia do Enem, não esqueça de fazer seu fichamento. E quando passar o Enem, quando sair sua nota, me fala lá no Instagram qual foi tua nota e se o redator te ajudou. Então, assim, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Tenha um excelente Enem, tenha um excelente Natal, um excelente Ano Novo. Cuidem-se, tá? Vacinem-se, usem máscaras, escutem a ciência, escutem a saúde, escutem a educação, não escutem a voz da ignorância, beleza? Então, pessoal, um abraço para todos, até mais e a gente se vê por aí. Tchau!